Nós sabemos que no princípio Deus criou o homem puro. Deus criou o homem santo, Deus criou o homem de forma perfeita lá no jardim do Éden. E o homem era santo, o homem era puro, o homem era perfeito. O homem, ele não tinha mancha, o homem não tinha pecado, o homem era algo perfeito da criação de Deus. Mas todos nós sabemos que o adversário, o diabo, o inimigo do homem, ele invadiu o Éden e fez com que os homens pecassem. E assim, os nossos primeiros pais pecando, a nossa natureza que era pura, a nossa natureza que era santa, foi destruída, foi corrompida, e o homem passou a viver em um estado deplorável de pecado. E aí veio tudo isso que nós estamos vendo aí no mundo, que é a morte, que é todo tipo de desgraça que acontece na terra. Não é Deus o culpado, mas sim a impureza, o pecado que se manifesta no homem, através do adversário, fazendo com que aconteçam essas coisas. E por isso que é necessário um novo nascimento em Cristo. Depois que o homem cai, Deus ele ali dá um jeito de preparar uma roupa para o homem, algo que era passageiro, mas na verdade, no fundo, Deus estava preparando o cordeiro dele para se manifestar, para morrer, para ressuscitar e para trazer uma nova vida para o homem. É por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, Paulo fala de uma nova criatura que somos quando nós aceitamos esse Cordeiro de Deus, esse sacrifício, quando nós aceitamos a Cristo de fato como Salvador. Aí começa realmente uma transformação no nosso ser, na nossa vida, através do nosso relacionamento com Deus. Nós não voltamos a nascer do ventre da nossa mãe, mas nos tornamos uma nova criatura em Cristo. É o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Mas como ficou a natureza do homem? Paulo ele dá um relato em relação à natureza do homem, no capítulo de número 1, no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo 18 a seguir. Paulo diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lo manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se aborreceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou às consciências do seu coração, à imundice, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário, à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se desinflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos as recompensas que convinham ao seu erro. Ou seja, Paulo estava mostrando como está a natureza
humana nos dias de hoje e nos dias também no passado. Ou seja, como ficou a natureza do homem após ele perder a pureza, a perfeição no jardim do Éden. E aí vem o Cristo, então, a necessidade da aceitação de Cristo como Salvador, para que haja realmente uma mudança, uma transformação nessa natureza que é corrompida. Ou seja, a pureza foi-se embora, mas ela volta através de Cristo. Quem faz essa transformação? Quem tem esse papel de transformar e de fazer o papel de mudar a nossa mente, mudar o nosso ser, transformar a nossa vida? Esse papel ele é feito pelo poderoso e pelo Santo Espírito de Deus, que nós opera as maravilhas de Deus, porque sem ele não há como acontecer a transformação que está no Evangelho, sem o Espírito Santo. Ele tem um papel fundamental. Quando ele voltou aos céus, na sua ascensão aos céus, os discípulos ficaram um bocado tristes, porque ia ficar sem o seu poderoso Cristo, mas Jesus falou, não fique preocupado, porque vai vir o Consolador, enviarei o Consolador, e ele estará convosco todos os dias, ele vai vos ensinar. Ou seja, o papel do Espírito Santo é de nos transformar. É por isso que houve realmente uma mudança na tua e na minha vida, porque outrora nós estávamos incluídos no capítulo de número 1 de Romanos, do versículo de 8, ou seja, estávamos impuros, e isso de uma forma horrível agora nos dias que estamos vivendo. É homem com homem, mulher com mulher. Não se sabe o que vai acontecer com a próxima geração, porque hoje a gente ainda acha um absurdo, mas daqui a 20 anos a geração que está surgindo pode achar essas coisas aqui normal, mas na verdade não é normal. Isso é a corrupção da mente humana. A mente humana está corrompida e está cega, porque a Bíblia diz que o diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho. Então, o que você vê na televisão e em vários programas é as pessoas apoiando, isso é legal, isso é bom, isso realmente é algo que está mudando, o mundo está mudando e a gente tem que aceitar. Na verdade, isso é uma cegueira espiritual para que as pessoas aceitem aquilo que o diabo está colocando no mundo. Mas, na verdade, o Espírito de Deus, ele continua o mesmo, ele continua transformando. Então, o papel do Espírito Santo é o seguinte: a pessoa entra aqui, aceita Cristo como Salvador, e a partir desse momento, ele recebe o Espírito Santo. E quando ele recebe o Espírito Santo, aí o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental de produzir em nós algo que nós não tínhamos, ou seja, algo que nós perdemos. Porque a Bíblia diz que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem perdeu isso. O homem perdeu a imagem, a semelhança de Deus. O homem perdeu essa pureza. E o papel do Espírito Santo, na verdade, é trazer isso para o homem. Romanos, comissão estudo, vamos rodar a Bíblia. Romanos capítulo 8, diz o seguinte: olha o que o Espírito de Deus faz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra, pois não é sujeita à lei de Deus, ou seja, à vontade de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem um Espírito, esse tal não é dele. Então, o papel do Espírito de Deus é transformar, mudar a nossa vida e nos trazer pureza. E quando eu olho para o início da Bíblia, a Bíblia diz que Deus nos criou em imagem e semelhança. E nós perdemos. Aí veio Cristo, aí veio o Espírito Santo. Olhando para isso, eu percebo que o Espírito Santo, quando ele entra em nós, ele quer nos fazer parecer com Deus. Não na sua grandeza, no seu poder, mas no seu caráter. No seu caráter. É por isso que quando sai uma notícia no jornal que alguém encontrou um pacote de dinheiro, $10.000 ou R$10.000, como eu já vi muito no Brasil, e essa pessoa vai e entrega, o mundo todo quer noticiar isso, porque é um ato. Por quê? Porque quase ninguém faz isso, um ato de bondade, de amor, um ato de sinceridade. Quando alguém faz um ato de bondade com alguém, ou doa alguns bens, ou faz alguma coisa, isso chama logo a atenção, porque é raro de se ver na sociedade que estamos vivendo. O amor não se encontra em qualquer esquina como já se encontrou antes. A bondade já não se encontra em qualquer lugar como se encontrava antes. Sabe por quê? Porque o homem, cada dia que passa, está ficando afastado de Deus. E quando o evangelho para em alguém, esse alguém faz alguma coisa, logo chama a atenção. Semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque isso vem de Deus. Amor, bondade, justiça, sinceridade. Então, o que o Espírito de Deus quer operar em nós, na igreja, e naqueles que estão agregando a igreja, são esses frutos. E é o que está lá em Gálatas. É como se o Espírito de Deus entrasse em nós, é como não, ele entra, e ali vai nascer uma árvore dentro de nós. E aquela árvore vai sair vários frutos. E aí, olha o que diz aqui em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é caridade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A pureza espiritual está nisso aí. Pureza na vida cristã. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, tem que acontecer esse nascimento dentro de nós. Porque a Bíblia fala de um novo nascimento, uma nova criatura. Eu, por exemplo, sou sanguíneo, tenho um temperamento um pouco pra já. Outros não, já tem um temperamento calmo. Outros já têm um caráter assim, um assado. Mas quando o Espírito de Deus chega em nós, ele vai começar a fazer essa operação, essa transformação. É por isso que o reino de Deus não é de fora para dentro. O reino de Deus começa de dentro, porque a Bíblia diz que rios fluirão, porque o reino é de dentro para fora. O reino de Deus não vem com aparência. Eu agora sou cristão, graças a Deus. Amém, meus amados? Não é assim. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus, transformação. Ajuda a pregar, irmã. O reino de Deus transforma. Bondade, amor. Aí a gente olha para nós. Será como é que está a minha vida? Olhando para isso, será que eu estou realmente, o Espírito de Deus, eu estou deixando ele operar em mim? Porque às vezes a gente não tem mansidão.
É pior do que siri na lata. Já viu siri na lata? Ah, não sabe o que é um siri. Um siri na lata, joga ele na lata, ele fica valente. É um caranguejo, joga ele dentro de uma lata para você ver o que ele vira. Fica valente, só Jesus na causa. Então, às vezes, nós somos como siri na lata, valentes. Nós somos mansos. Não temos a paz que o nosso irmão falou, estamos perturbados com qualquer tipo de situação. Não temos a mansidão. Não temos domínio próprio. Tomamos a decisão assim e assim. Ah, mas ora primeiro, não, vai ser assim, vai ser do meu jeito. Porque ainda o Espírito de Deus não está controlando o nosso ser e a nossa vida. E a nossa vida realmente só vai ter de fato uma pureza cristã quando o Espírito de Deus controlar as nossas ações, as nossas decisões. Porque é fácil falar que frequento uma igreja. É fácil falar que é um pregador. É fácil falar que é um cantor. É fácil falar que eu venho domingo ao culto, que eu dou dízimo, dou oferta. Mas na verdade, o que Deus espera de nós é muito mais do que isso. O que Deus espera de nós é uma transformação para que o mundo veja: Deus está ali. Deus está ali. Deus está ali. E no mundo que nós estamos vivendo, é tão fácil fazer a diferença hoje. Não é difícil. No mundo que nós estamos vivendo, não é difícil de fazer a diferença. É como eu disse, amor, sinceridade, bondade, não está encontrando em qualquer lugar. E se o cristão se esforçar um bocadinho, ele não vai precisar, às vezes, nem abrir a Bíblia para pregar. As suas atitudes vai mostrar que ele é diferente. E aí fica fácil pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque somente o Evangelho, o fruto do Espírito, produz isso em nós. O sistema religioso não produz. O sistema religioso não produz no homem os frutos do Espírito, a transformação e a purificação na vida cristã. O espírito religioso, ele não produz. A Bíblia diz que um jovem religioso, está lá em Lucas 18, Jesus estava pregando, ou estava em um local, possivelmente estava ensinando, e chegou esse homem rico, um jovem rico. Lucas 18, vai lá nas parábolas. E esse jovem indagou a Cristo. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Os 10 mandamentos, tempo da lei, amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, teu próximo, não roubar, não cobiçarás, e assim vai. E ele chega para Jesus, eu acho que ele foi tirar onda com a cara de Cristo, achando que Jesus era um qualquer. Ô mestre, expliquei o que eu faço para obter a vida eterna. Ele estava se achando religioso. Porque o religioso é cego. O religioso é cego. Aí Jesus, sabendo da sua astúcia, você sabe o que tem que fazer. É obedecer. Ah, mas eu já faço isso. Ah, já faz? Ele esperou um aplauso de Cristo. O religioso esperou, pois então vai embora, a tua vida está salva. Aí Jesus sabia que ele tinha um Deus na vida dele, que era maior do que o Deus que ele acreditava. E Jesus sabia que ele não amava o seu próximo. Só que ele não sabia, porque o religioso não vê isso. Aí Jesus falou o seguinte: então, você é um cara rico, vende tudo que você tem. E ele recuou. Mamon era mais importante para ele do que o próprio Deus que ele acreditava. Vende tudo e dá aos pobres. Eu creio que Jesus fez um teste com ele ali. Jesus não vai mandar todo mundo que é rico vender tudo e dar aos pobres para seguir ele. Não é isso. Jesus simplesmente viu a astúcia, sondou o coração dele, porque nos mandamentos estava dizendo: amar o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como? E ele chegou dizendo que já fazia isso. Ah, eu já faço isso tudo. Faz? Então vou te provar que você não faz.
E quando Jesus mandou vender tudo, ele recuou. Ou seja, ele amou mais a sua riqueza do que o próprio Deus, que ele disse que amava sobre todas as coisas. E quando distribui para o miserável, pobre, ele, fica aí com tua mensagem que eu estou indo embora. É o religioso. O religioso é desprovido de amor. O religioso se torna um fariseu. Ensina, mas não faz. O religioso sabe que na lei está dizendo para amar, mas não ama. A Bíblia diz do bom samaritano daquela parábola. O homem vinha de certo lugar. E os assaltantes pegaram, roubaram e espancaram. E vem um religioso, engravatado. Talvez veio pensando na mensagem que ia pregar no culto, para se gloriar. Um sacerdote. O homem estava caído. O religioso. Ixi, é impuro, não posso nem tocar. Passou de lado. Viu o homem e deixou. De repente vem alguém cantando. Bendito seja o Cordeiro. Vem o levita. Vem o levita. Bendito seja o seu nome. E o homem lá gritando, gemendo, socorro. E ele passou cantando e indo para a igreja louvar a Deus. Aí de repente veio o samaritano, discriminado, rejeitado por Israel, porque era samaritano. E quando viu aquilo, teve compaixão. Olha onde o evangelho estava. O evangelho não está na religião. E aí o samaritano, não posso deixar esse homem aqui. Pegou, colocou azeite e vinho e levou para uma estalagem e cuidou da vida dele. Só saiu no outro dia e disse para o dono da estalagem, olha, cuide dele e se gastar mais do que tem gastado aí, quando eu voltar, retornar da viagem, eu passo aqui e pago o resto. Às vezes aonde nós não esperamos, encontramos o evangelho. Às vezes pensamos em encontrar os frutos do Espírito aonde deveríamos encontrar. Que é no levita, que é no sacerdote. Mas lá não encontramos. Encontramos em outro lugar. Às vezes Deus está tão longe de nós que nós não percebemos. Porque a religião afasta-nos de Deus. O espírito religioso nos afasta de Deus. Porque aquele homem tinha certeza que servia a Deus com todo o coração. E na verdade ele estava tão longe de Deus que nem ele pensava. Assim como os céus está distante da terra. Às vezes nós estamos distantes de Deus. Às vezes nós obedecemos regras e mais regras de uma denominação. Mas não obedecemos a verdade. Quando é para amar, a gente não ama. Quando é para fazer justiça, a gente não faz. É o espírito religioso. Diz para o teu irmão, fala assim para ele, olha, não deixe o espírito religioso te pegar. Agora diz para ele assim, seja contaminado pelo evangelho de Cristo. Porque esse sim produz amor, bondade, misericórdia. Isso é pureza cristã. Pureza cristã não está em falar que eu sirvo a Deus somente, mas atitudes demonstram que eu sou ou não alguém que realmente sirvo a Deus. E só sabemos quando se manifestam essas situações. Quando se manifesta se realmente somos ou não de Cristo. Se Ele está ou não operando em nós. A pureza na vida cristã se mantém vencendo os desafios. Não é fácil. Porque cada dia que passa, todos os dias temos que matar um leão. Todos os dias somos tentados, somos levados ao matadouro. Todos os dias somos tentados na nossa vida. Você vence uma batalha hoje, amanhã tem outra. Tem que ficar esperto. Derrubou um gigante, só que Deus
não te dá mole. E nós temos um aniversário, é por isso que Deus colocou um capiroto para nos perseguir mesmo. Um capiroto, um demônio. Porque se não fossem os inimigos, a gente não crescia na nossa vida cristã. A gente dava mole. A gente relaxava, a gente adormecia. Mas Deus coloca um faraó para nos perseguir a todo instante. E a gente tem que andar sempre para frente, não pode parar. Se parar, ele nos atropela e nos mata. Então, todos os dias há uma tentação diante de nós. Todos os dias há uma muralha para soltar. Todos os dias há um desafio a ser vencido. Todos os dias a gente encontra alguém que precisa de uma ajuda. Todos os dias a gente encontra algo que vai tentar nos derrubar. É assim. A vida cristã é essa. Os desafios. Só que quando o fruto do Espírito opera em nós, a submissão, a humildade, o amor, a gente às vezes faz como Estevão, quando foi apedrejado, o primeiro mártir da igreja, lá em Atos capítulos 6, 7. E aí, era para ele ter ódio daquelas pessoas, mas o homem estava tão cheio do Espírito de Deus. A bondade, a sabedoria, a misericórdia, o amor estava impregnado naquela alma. E quando ele olha para aqueles homens que estavam ali apedrejando, ele olha para o céu: Jesus, recebe o meu espírito e não impute nele esse pecado, perdoa-os. Ele manifestou a mesma forma que Cristo se manifestou no Calvário. Isso porque estava cheio do Espírito de Deus. Às vezes passamos situações como a de José. Aí, aonde que vai se manifestar o Espírito de Deus? José perdoou os seus irmãos. Ele fez tanto mal. Ele abraçou, amou, como se nada tivesse acontecido. Temos que ser assim às vezes também. Às vezes temos que perdoar quem nos faz mal, abraçar e dar a misericórdia que ele necessita para aqueles que nos apedrejam, que falam mal da gente. Temos que fazer isso. Às vezes temos que ser como Cristo, lá no Getsemane, submisso à vontade de Deus, ainda que seja difícil submeter à vontade do Senhor. Mas quando ele estava no Getsemane, em agonia, o seu suor descia sangue, saía sangue, ele pediu a Deus que, se pudesse passar aquele cálice, aquele sofrimento, mas ele olhou para o céu: mas todavia, seja feita a tua vontade, ainda que seja difícil. E isso acontece quando nós estamos sob o domínio do Espírito Santo, a pureza cristã em nós. A gente se submete à vontade de Deus. Porque quando nós perdemos isso, a gente não submete à vontade de Deus. A gente perde a visão, como perdeu Saul. Fazemos aquilo que não agrada a Deus e fazemos tudo ao contrário da vontade de Deus. Mas quando o fruto do Espírito opera em nós, aí sim nós conseguimos realmente fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas mesmo o Espírito de Deus operando em nossas vidas, nós não estamos isentos do pecado. Mesmo a transformação divina, mesmo nós temos as qualidades que a Bíblia diz lá em Gálatas, o pecado mora conosco, do nosso lado. A Bíblia diz em Gálatas que o Espírito e a carne lutam entre si. O Espírito de Deus que é em nós está nos puxando para isso aqui, para o céu, para o amor, para a bondade. Mas a carne, pecado. A carne nos puxa para o erro, para o pecado. Porque
o Espírito de Deus que está em nós opera, mas os nossos membros, é aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo de número 7. O bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Mas o mal que ele odeia fazer, que não quer fazer, de repente ele já fez. E ele dá uma explicação. Ele fala que os membros do seu corpo quer o levar à morte. Mas o Espírito de Deus que está nele, puxa para a bondade, para o amor. O homem interior dele quer Deus, mas a sua carne quer o pecado. A carne fala, peca, faz isso. A carne fala, não, vai. A carne, não, só dá uma olhadinha. Não, só faz isso, não é pecado. E vai nos puxando, vai nos seduzindo. Porque a nossa natureza ainda está caída, não foi restaurada 100%. Ela está controlada pelo Espírito de Deus, mas não está restaurada. E aí, a carne nos arrasta. É como se nós andássemos, fazer uma comparação, uma demonstração para vocês, com a corrente aqui e com a pedra ou uma bola de ferro amarrada aqui, ó. É como se nós andássemos assim, até o dia do arrebatamento. É a carne nos puxando para baixo, mas o Espírito de Deus nos puxando para cima. Vem para a vida, vem para a santidade, vem para o amor, vem para a bondade. Mas a carne não, vai para o mal, vai para a inveja, vai para a contenda, vai para o fuxico, vai para isso, vai para aquilo. Mas o Espírito de Deus, ou seja, há um ringue dentro de nós. Há um ringue dentro de nós. Existem dois lutadores. A carne e o Espírito. Lutando pela minha e pela tua alma, pela tua vida. Nos tentando controlar. É por isso que quando vem o pecado, vem tanta coisa. Isso é a carne querendo abafar o Espírito de Deus que está em nós. Mas bendito seja Deus Pai que nos deu o Espírito Santo, que nos fortalece a cada dia. O Espírito Santo, ele milita contra a carne. Ou seja, nós não estamos isentos da queda. E se porventura cair, pecar, é o fim? Não. Não, porque quando o Espírito de Deus opera em nós, mesmo quando a gente erra, existe a humildade de reconhecer o pecado. Porque tem muitos que erram, que pecam, mas não reconhecem o pecado. É porque o fruto do Espírito não está operando nele e nunca esteve operando. Porque tem pessoas que erram e culpam os demais. Sempre procuram um culpado para o seu erro. Faz a briga que teve lá no Éden. Um jogando a batata quente para o outro. Não, foi ela, foi ele, foi ela, foi ele, foi ela. Deus, espera aí, pronto, vou castigar todo mundo. Então, não, eu pequei por isso. Por que você saiu da igreja e está agora não? Porque tinha uma irmã lá que eu não gostava dela, o pastor não gostava dele, ou aquele evangelista, aquela irmã, saiu por isso. Dá uma vergonha na cara, saiu por isso, nada. Fica culpando os outros, assuma seus erros. Quando Davi cai, Davi não procura culpado. Quando o profeta Natan chega na sua casa e revela aquilo que ninguém sabia, só Deus. Porque segundo a história diz que Davi jejuou 1 ano para Deus perdoá-lo. E pela lei mosaica, Davi tinha que ser morto, porque ele cometeu 2 pecados. O pecado de adultério e matou de forma premeditada Urias, o marido da mulher. Pela lei, Davi tinha que ser morto. E por que Deus não puniu Davi? Sabe por que Deus não puniu Davi? Porque o cara foi humilde demais. Ele, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Deus, não me mate. A lei me condena. A lei diz que um adúltero tem que morrer apedrejado, um assassino tem que morrer. Só que Davi começou a clamar e a buscar a Deus. Davi não procurou um culpado. Davi não culpou ninguém. Davi reconheceu o seu erro. E no Salmo de número 51, está lá a história de Davi, pedindo a Deus misericórdia.
pedindo a Deus um novo espírito, uma nova vida, uma renovação, uma purificação para a sua vida, porque ele não queria perder aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua salvação e o Espírito Santo que estava nele. Então, quando errares, não peque, não culpe o esposo, a esposa, o amigo, a amiga, não reconheça, foi eu o próprio, o culpado, eu vou me arrepender. Aí quando você se arrepende e se entrega, aí vem a restauração do Espírito de Deus, vem, levanta daí, que eu te levanto 7 vezes se você cair, se você continuar se arrependendo. Aí vem a purificação de Deus em nós, os frutos da humildade, porque tem gente que nem para isso é humilde. Nem para pedir perdão a Deus o infeliz é humilde. Chega diante de Deus, Senhor, tu sabes que é assim, eu pequei, mais nada. Pecou porque você mesmo que caiu. Então, tome posição e se arrependa. Então, vida cristã pura não está somente em mostrar uma roupagem. Eu pareço com crente, falo como crente. Olha, o inferno está cheio desse negócio. De falar como crente, de andar como crente, de vestir como crente. O que Deus quer é muito mais. Deus quer uma roupagem interna que realmente produza os frutos do Espírito Santo. Esse Espírito, Jesus odiou a religião. Jesus não gostava dos religiosos. Por isso que eles perseguiam Jesus. Jesus fazia tudo ao contrário da religião. Tudo ao contrário. Você acha por que mataram os perseguiam Jesus? Isso. Ele pegava, cobrador, desce, vou lá na tua casa, prepara um frango lá para nós. E eles odiavam aquele cobrador. Jesus se revela para uma samaritana lá no poço. Jesus andava, abraçava, ajudava essas pessoas. Então Jesus fazia tudo ao contrário, curava no sábado e assim por diante. Jesus não tinha um espírito religioso, era o evangelho vivo andando na terra. O que ele queria era muito mais do que isso. Ele queria paz para os homens, amor, que realmente nós reconhecesse o Deus verdadeiro como ele é, na sua essência. Então isso é pureza espiritual, isso é evangelho. Se põe de pé em nome de Jesus. Para encerrar, Oséias, capítulo 6 e versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que eu disse, a caminhada é longa. Ainda temos que atravessar muito deserto para chegar até Jerusalém. Mas até lá nós vamos conhecendo a Deus. Até lá nós vamos conhecendo o verdadeiro evangelho. Até lá nós vamos conhecendo o que é realmente pureza cristã. Não é só falar que sou crente, não é só falar que sirvo a Deus, mas é mostrar nas atitudes e nas obras. Não é obra de salvação. Não são as obras que você tem que dar uma cadeira de roda para ser salvo. Não são essas obras. As obras que eu digo são as atitudes da minha e da tua vida em relação ao meu próximo, ao mundo que estamos vivendo. Será que o evangelho vivo está dentro de nós? Oséias 6, capítulo de número 3, versículo de número 3, que nos manda prosseguir, andar com Deus e conhecer a Deus a cada dia. Amém? Pega na mão do teu irmão que está do seu lado, vamos fazer uma oração.